que você estivesse atento àquilo que Deus vai falar com você, em nome de Jesus. A palavra que eu irei trazer nesta manhã é como enfrentar tempos difíceis. Inclusive iremos fazer a parte 1, porque na quinta-feira iremos dar continuidade a esta mensagem, que é muito boa, é muito profunda. Eu tenho a certeza que ela vai trazer para mim, para você, uma revelação maravilhosa de Deus. Tempos difíceis, até essa imagem é recente, né? Máscara para todo lado, os irmãos que estão aqui nos ajudando, tudo de máscara, né? Realmente é isso que vai acontecer. Esses dias nós tivemos um aniversário e tivemos lá entre família para ir, e tiramos a foto, todo mundo de máscara. Aí uma pessoa disse assim: olha, vamos deixar isso aí para a posteridade, porque lá na frente eles não vão entender nada. Por que está todo mundo tirando foto de máscara? Mas são tempos difíceis, tempos de pandemia. Alguns estão dizendo até que pode ser uma endemia. O que é endemia? Além de tudo isso que nós estamos vivendo, essa doença em alguns lugares infelizmente está voltando. Como na China, novamente está tendo um novo ciclo, e isso se chama endemia. Ou seja, não vai acabar a não ser se Deus intervir, a não ser se Deus colocar as mãos. Por isso que nós precisamos clamar, por isso que nós precisamos sim buscar o Senhor, em nome de Jesus. Os dias de Miqueias e os nossos dias. Para que eu fale sobre esse tema, como enfrentar tempos difíceis, eu preciso falar sobre Miqueias, o profeta Miqueias. Agora, como que nós podemos falar sobre Miqueias e relacionar os dias que ele viveu para os nossos dias atuais? Lembrando que Miqueias viveu de 700 a 800 anos antes de Cristo. E hoje nós podemos viver que a época que ele passou e ele também escreveu é praticamente o que estamos vivendo hoje. Por isso nós vamos falar sobre essa situação. Olha o que diz a Bíblia em Miqueias, capítulo 7, 1 ao 9. Apenas eu vou ler, eu gostaria que você prestasse atenção na leitura, porque depois eu vou sim detalhar, né, nos outros slides, mas que você pudesse entender e colocar aí o que estamos vivendo já nessa leitura. Ele diz assim: ai de mim, sou como um homem faminto, que depois da colheita procura figos nas figueiras e uva nas parreiras, mas não encontra nada, porque todas as uvas e todos os figos maduros foram colhidos. No país inteiro não há uma pessoa honesta, nenhuma que obedeça a Deus. Já pensou naquela época? Todos estão procurando matar os outros, cada um procura pôr o seu patrício, o seu parente na cadeia. É o que estamos vivendo hoje, a situação atual, a desonestidade, a democracia sendo manchada, a corrupção, a ganância. Mesmo nessa época de pandemia, nós estamos vendo aí pessoas sendo presas por corrupção, por comprarem mais do que devia e embolsarem esse dinheiro. Nós estamos vendo os dias atuais sobre isso, e na época de Miqueias também estava vivendo semelhante. Olha ainda no versículo 3, todos estão prontos para fazer o que é mal. O príncipe exige dinheiro por fora, e juízes recebem presentes para torcer a justiça. Os poderosos contam como vão satisfazer os seus maus desejos. Todos planejam fazer coisas más, mesmo as melhores pessoas, as que são mais honestas, não valem mais do que espinheiros. Mas está chegando o dia em que Deus vai castigá-los, conforme os vigias dele, isto é, os profetas, anunciaram. Naquele dia haverá confusão geral. E eu vejo que tudo que estamos vivendo nada mais é do que também um castigo de Deus que está vindo sobre a humanidade, de alguma forma para chacoalhar, para correção. E aí, Miqueias 7, ainda na continuidade do 1 ao 9, aqui o versículo 5. Não acreditem nos vizinhos, nem confiem nos amigos. Cada um tome cuidado até com o que diz a sua mulher. Olha só a situação que Miqueias está vivendo. Cuidado até o que você diz com a sua esposa. Não podia nem confiar. Pois hoje em dia os filhos desprezam os pais, as filhas desobedecem às mães, e as noras brigam com as sogras, e os piores inimigos de qualquer pessoa são os próprios parentes. Eu, porém, ponho a minha esperança em Deus, o Senhor, e confio firmemente que Ele me salvará. O meu Deus me atenderá.
inimigos não zombem de nós. De fato caímos, mas ficaremos novamente de pé. Agora estamos na escuridão, mas o Senhor será a nossa luz. Nós pecamos contra Deus e agora teremos de suportar a sua ira. Mas Ele vai julgar a nossa causa e nos fará justiça. Ele nos levará para a luz e nós seremos salvos. Interessante quando nós olhamos aqui, Martin Luther King diz assim: para criar inimigos não é necessário declarar guerra, basta dizer o que pensa. Uma grande frase de Martin Luther King: para criar inimigos não é necessário declarar guerra, basta dizer o que pensa. E como nós olhamos aqui, esse famoso desenho que estamos aí vivendo nos dias atuais, o coronavírus, porque ele diz assim: e agora teremos de suportar a sua ira. A ira de Deus tem vindo sobre a terra. Então vamos agora falar um pouquinho sobre este homem, este profeta Miqueias, que viveu de 700 a 800 anos antes de Cristo. Então nós encontramos aqui o profeta e o seu meio. Miqueias, capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Para que você saiba quem foi Miqueias, nós temos ali os profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias. Então Miqueias está um livro depois de Jonas, do profeta Jonas, e um livro antes de Naum. Então Jonas, Miqueias, um livro antes, Naum. Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, isso no finalzinho do Velho Testamento. O cabeçalho do livro, aqui no capítulo 1 de Miqueias, diz que Miqueias era natural de Moresete, ou Moresete Gat, aqui ó, morastita. Povoado situado a uns 40 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. É como se fosse daqui a Guararapes, dá o quê? Uns 28 quilômetros, mais ou menos? Coloca mais 10 quilômetros, é mais ou menos a distância que tinha de Jerusalém, esse povoado, os moratistas de Jerusalém. Ele viveu nos dias de Jotão. Jotão foi o 11º rei de Judá. Depois também viveu na época de Acás, que foi o 12º rei de Judá, e o rei Ezequias, 13º rei de Judá. Ele então esteve presente nesses 3 reinados: Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Foi, portanto, um dos profetas do século 8º antes de Cristo, como disse, 800 anos antes de Cristo. Contemporâneo de Isaías, Oséias, Amós. Então, o que nós temos aqui? Aqui, como são os profetas menores, você não vai encontrar os profetas maiores. Mas ele esteve no mesmo período do profeta Isaías. Quando o profeta Isaías estava profetizando, ele também estava profetizando. Quando o profeta também Oséias, ali ó, se você pegar, porque não está na ordem cronológica, estava profetizando, eles também estavam profetizando. O profeta Amós estava profetizando, ele também estava profetizando. Esses 4 profetas. Assim como Isaías exerceu a sua atividade em Judá. Mas também endereçou as suas proclamações a Israel, o reino do norte. Lembrando que Miqueias foi um profeta do reino do sul, de Judá e também Benjamim. Mas o reino do norte, porque Israel se dividiu após Salomão. Quando Salomão morreu, o seu filho, Roboão, ali ele acaba sendo infeliz na sua decisão e houve uma divisão. E nessa divisão, o Israel se dividiu em 2 nações, Israel e Judá. Israel ficou com 10 tribos, a sua capital foi Samaria, e agora também Judá e Benjamim, que foram as 2 tribos, ficaram com a sua capital Jerusalém. Mas, lembrando que o povo de Israel, o reino do norte, todos os reis foram maus. O reino do sul, já Judá, os reis também, uma boa parte foram maus, mas uma maioria temeram a Deus e serviram a Deus. E o juízo de Deus, Deus usou Miqueias para profetizar não somente para Judá, mas também para Israel, o reino do norte. Vamos continuar aqui. A cronologia dos profetas, para você entender. Antes do exílio,
norte e sul. Como eu disse, Israel se dividiu em duas nações logo após a morte de Salomão. Reino do norte, Israel; reino do sul, Judá. E quando se dividiu, logo em seguida, nós vemos os profetas aí que Deus levantou para pregar. Obadias, 845 a.C., porque o Senhor, aqui nós temos o Senhor, fala. Já 835, Joel, o dia do Senhor está vindo. 782 a.C., Jonas, o profeta Jonas, falou sobre a misericórdia de Deus. 760 a 720, Oséias, o amor fiel de Deus. 760, Amós, Deus é justo e exige justiça. Aí sim, agora logo em seguida houve a queda de Samaria, 722 a.C., porque aqui, inclusive, estava já o início do profeta Isaías, 739 a 685. Aí logo em seguida temos o profeta Miqueias, 737 a 690. Essa queda de Samaria, para que você entenda, Deus foi falando, foi usando os profetas: se arrependam, muda, né? Deixa o pecado, deixa a idolatria, deixa isso, e o povo não se arrependeu. O que Deus faz? Deus manda então o rei da Síria, o exército da Síria, vir sobre Israel, o reinado do norte, e ali destrói totalmente. É destruído o reinado do norte pelo rei que Deus usou, Senaqueribe, para destruir a nação de Israel. Foi totalmente destruída. Mas Judá, o reino do sul, continua ainda. Por quê? Isaías, o profeta, juntamente com o rei Ezequias, porque logo em seguida Senaqueribe vai contra o povo de Judá para destruir. Destruiu lá o reino do norte, agora vão destruir Judá. Mas Isaías clamou ao Senhor, juntamente com o rei Ezequias. Eles clamaram ao Senhor, apresentaram diante de Deus. E a Bíblia fala assim: olha, nessa peleja você não tem que pelejar. Apenas creia, apenas confia. E o Senhor mandou um anjo só. Nesse um anjo, a Bíblia fala que esse anjo matou 185 mil soldados. E o exército de Senaqueribe da Síria foi destruído. E Judá não foi atingida. Deus tinha dito: olha, não vai entrar flecha, não vai entrar nada aqui, eu não vou permitir. E eu quero dizer para você que está nos assistindo, você que está aí nos ouvindo, se você confiar, Deus também diz: não vai entrar coronavírus, não vai entrar doença, não vai entrar peste, não vai entrar enfermidade. Porque se nós clamarmos, Deus ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor. E diz a Bíblia que quando Senaqueribe volta, frustrado, derrotado, porque os seus soldados foram vencidos, entra lá diante do seu Deus para adorar, a Bíblia fala que os dois filhos, Deus levanta agora os filhos dele para matá-lo, e aí o reinado da Síria acabou. Ok? Na continuidade então, ainda na cronologia dos profetas, aí nós temos a continuação, Naum 650 a.C., Sofonias 640 a.C., Jeremias 627 a 580 a.C., Abacuque 609 a.C. Então essa cronologia, antes, durante e depois do exílio, porque aí Deus vai falando com o povo de Judá: arrependam, se convertam, deixem o pecado, mas o povo também não se arrependeu. E o que acontece? Em 600 mais ou menos, a queda de Judá pelo domínio babilônico. Aí Deus levanta, permite que Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre e conquiste então Judá. Inclusive Jerusalém é totalmente destruída, e é nesse período que o povo é levado para o cativeiro. E nesse período, Daniel, o profeta, ele vai agora ficar lá na Babilônia. Deus usando ele, inclusive o livro de Daniel, juntamente com o profeta Ezequiel, que ficou na Babilônia. O profeta Ezequiel profetizou na Babilônia. Quando você lê o livro de Ezequiel, já 520 a.C., acontece 70 anos depois do cativeiro, o povo é liberto, sai do cativeiro ali da Babilônia, e agora eles voltam para Jerusalém. E nessa volta nós encontramos o profeta Ageu, o profeta Zacarias e Malaquias, 520, 433, que praticamente estavam juntos, profetizando e pregando a palavra de Deus. Logo depois do exílio. Tudo isso um resumo para você entender a palavra de Deus.
Mas voltando, na época, os fundamentos da moral haviam sido destruídos. Na época de quem? De Miqueias. Na época de Miqueias, quando ele estava profetizando, os fundamentos da moral haviam sido destruídos. Vamos lá agora, na continuação. Os homens de autoridade venderam a justiça, e sem nenhuma vergonha, eles estavam abertos ao suborno. Será que isso é diferente nos dias de hoje? Onde as pessoas estão abertas ao suborno, à corrupção, lavagem de dinheiro. Olha só, 800 anos antes de Cristo, Miqueias estava vivendo um período difícil, como também hoje não é. Você vê que a maldade humana, ela continua, e só lá na eternidade que vai acabar, infelizmente. E aqui nós encontramos Miqueias 7,3, o príncipe exige dinheiro por fora. Quem que será que está exigindo dinheiro por fora? Os juízes recebem presentes, olha ali, para torcer a justiça. Infelizmente, muitos juízes também sendo comprados. Não é verdade? Tem aqueles verdadeiros, mas tem muitos juízes sendo comprados, aceita suborno. Os nobres falam de seus desejos de maldade. Aquelas pessoas nobres, também o desejo da maldade. E o que nós temos ainda? O 4, aqui ó. Para torcer justiça, os poderosos contam como vão satisfazer os seus maus desejos, todos planejam fazer as coisas más. Olha o versículo 4 do capítulo 7 de Miqueias. Mesmo as melhores pessoas, as que são as mais honestas, não valem mais do que espinheiros. O que é espinheiro? Aqueles que professavam ser religiosos. A Bíblia diz, o melhor deles é como um espinheiro, que infectava tudo que tocava. Mesmo religiosos daquela época, era um espinheiro, infectava todos que tocavam. E infelizmente hoje nós também estamos vendo pouquíssimos, muitos dizendo são cristãos, mas poucos que vivem o evangelho, poucos que realmente nasceram de novo, que são convertidos, que dão bom testemunho. E aí sim, eu tenho esse slide aqui para mostrar para você. Não é diferente nos dias de hoje, quando uma pessoa estaciona no lugar errado, e vem alguém para dar a multa. O que a pessoa muitas vezes faz? Ela tenta comprar ali o guarda, uma multa que seja para não ter que receber aquela multa. Quando muitas vezes você faz um gato, literalmente na sua energia, quantas pessoas vão lá para burlar a questão da energia, dá ali uma outra situação para que tenha um gasto menor. Quando se compra um DVD pirata, quando se compra muitas vezes alguma coisa que não é correto, quando muitas vezes fica embriagado e passa da velocidade, causando acidentes. O que é isto? É os dias de hoje. Quando também se faz um gato para a televisão, quantas pessoas que se diz cristão comprando Sky Gato, entendeu? Vai lá, vão lá, e era necessário comprar para pagar, até mesmo para não fazer a coisa errada, mas preferem burlar a lei. Então nós temos que tomar cuidado. De onde sai tanto político safado? Aí se pergunta depois, da onde será que sai tanto político safado? Do próprio contexto que nós estamos vivendo, porque muitas vezes você também erra, você também acaba fazendo a corrupção, aquilo que não agrada a Deus. Então nós temos que tomar cuidado em nome de Jesus. Nos círculos sociais, a fé não era encontrada em lugar nenhum. Isso na época de Miqueias. O mais reto era levados com os pecados do dia. O amigo não era confiável. Já pensou? O amigo não ser confiável. Infelizmente, graças a Deus, nós temos amigos hoje ainda confiáveis. Mas naquela época ele fala, olha, o amigo não é confiável. É aquela coisa, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Alguns estão lendo errado, estão talvez lendo daquela forma, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Estão se unhando um ao outro. Mas aqui é aquele período. Os chefes de família não ajudavam. O versículo 5.
os membros das famílias estavam em um estado de anarquia. As famílias, como nós estamos vivendo hoje, não é assim? Por estar em casa, muitas famílias estão brigando. Não tinha costume de ficar com os filhos, agora tem que ficar com os filhos, e aí é uma brigaiada danada. Está acontecendo muito divórcio nos dias de hoje, por causa dessa situação de ficar em casa, e não é diferente na época de Miqueias, do profeta Miqueias. O filho chamava o pai de tolo, desobediência aos pais. A Bíblia fala: honra o teu pai e tua mãe, para que sejam acrescentados os dias aqui na terra. É bíblico, está lá em Êxodo 20. Mas quando nós vemos hoje, também nos dias de hoje, os filhos desobedecendo os pais, e ele está dizendo, o filho chamava o pai de tolo. Para aquela época isso era um absurdo. Hoje, muitas vezes, não somente chama o pai de tolo, mas mata o pai, espanca o pai e faz tudo, porque dias difíceis. A filha se levantava contra a sua própria mãe, e aí virava aquela anarquia, aquela briga terrível, como nós estamos vivendo os dias atuais. Você vê que 800 anos antes de Cristo para 2020 depois de Cristo, quase uma grande semelhança. Miqueias 7:4, naquele dia haverá confusão geral, não acreditem nos vizinhos, como nós estamos vendo hoje as fake news, não acredite em tudo que poste. Hoje é as fake news da vida, não é verdade? Você não pode acreditar em tudo que se coloca. Muitas vezes você sem querer, quantas vezes nós por acreditarmos que estava certo e compartilhava, e até hoje ainda a gente pode cair nisso, mas nós temos que conferir antes, temos que verificar, para não também transmitirmos essa notícia falsa. Não acredite nos vizinhos, nem confie nos amigos, cada um tome cuidado até com o que diz a sua mulher, pois hoje em dia os filhos desprezam os pais, as filhas desobedecem às mães, e as noras brigam com as sogras. Será que tem nora hoje brigando com a sogra? Tem muita, infelizmente. E os piores inimigos de qualquer pessoa são os próprios parentes. Já pensou? Hoje, muitas vezes, você é ignorado por pregar o evangelho, você muitas vezes é colocado de lado por você anunciar Jesus, e Jesus mesmo disse que o mundo nos odiariam por pregarmos o evangelho, que nós seríamos muitas vezes desprezados por causa do nome dele. Então não é diferente nos dias atuais. Vamos lá agora. Olha o que diz Timóteo, nos traz uma descrição dos últimos dias e a condição moral desses dias. Então Paulo escrevendo ali na carta onde nós temos Timóteo. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, Paulo dizendo para Timóteo, sobrevirão tempos difíceis. Os últimos dias estamos vivendo como na época de Miqueias. Antes de Miqueias, Deus ali falou, Deus usou os profetas, mas eles não ouviram, Deus mandou o juízo. Tanto pela questão do Senaqueribe, que veio lá da Síria e destruiu o reino do norte, como lá na frente a Babilônia, que Deus também levantou Nabucodonosor para abater Judá. E não é diferente, ele diz assim, pois os homens serão amantes de si mesmo, gananciosos, é o que nós estamos vendo hoje, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, que vivem na impiedade, sem afeição natural, ou seja, não tem afeição, não tem amor, que Deus colocou em cada um de nós, o amor natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem. Hoje nós estamos vivendo pessoas que querem o errado e deixam o certo de lado, sim ou não? Estão muitas vezes preferindo o que é errado do que o que é certo. Então são inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência até mesmo de piedade, mas negando-lhe o poder. E Paulo diz a Timóteo, afasta-te também desses. Ou seja, no momento que nós procuramos essas pessoas para conviver com ela,
muitas vezes nós podemos ser contaminados, assim como o coronavírus. Se todo mundo tivesse a preocupação de não estar se contaminando com o pecado, igual está tendo hoje com o coronavírus, olha, o céu se encheria mais, e o inferno não teria mais condições de receber mais ninguém, porque hoje, por causa do coronavírus, lava-se a mão, passa álcool gel, põe máscara, se protege, não sai. E agora o pecado? Lembrando que o coronavírus tem o poder apenas de matar o corpo, mas a alma, ela não tem poder. Aí a pessoa fica preocupada com o coronavírus e esquece de temer a Deus, que a Bíblia fala assim: antes temei a Deus, que além de ter o poder de matar o corpo, tem poder de lançar a alma no inferno, e muitas pessoas não temem a Deus. Que essa lição que nós estamos vivendo hoje, desta pandemia, desses tempos difíceis, seja um alerta para nós cristãos, como que você está vivendo diante de Deus, que você possa ter também a mesma precaução com o pecado, que o pecado você possa ter nojo, que o pecado você possa se distanciar dele. Não, eu não posso tocar, eu não posso estar acessando, eu não posso estar muitas vezes fazendo. Que isso esteja com uma grande lição para mim e para você. Ao ler o jornal ou assistir o noticiário da noite, vemos que estrelas ou políticos que têm dinheiro suficiente, ou conhecem as pessoas certas nos lugares certos, parecem se livrar de qualquer coisa, até mesmo do assassinato. É o que nós vemos hoje. Olha, o presidente Lula roubou, entendeu? E está lá solto. Os filhos também ganharam lá milhões, está lá solto. E nós vemos tantas injustiças, infelizmente. Pessoas que têm dinheiro, muitas vezes não têm o mesma sentença. O pobrezinho, coitado, rouba lá, né? Roubou também, é pecado, é preso. Mas o outro lá que roubou também, até mais, não vai preso. O que é isso? Injustiça. E o que nós aprendemos agora com essa questão? Nós nos perguntamos: onde está a justiça para ser encontrada? Aonde que está a justiça? E aí nós colocamos esse desenho, todo mundo, queremos a justiça, queremos a justiça, queremos a justiça. E a justiça está cega dizendo: cadê vocês? Onde vocês estão? É o que acontece hoje com a justiça. As pessoas querendo justiça e a justiça cega, muitas vezes pela corrupção, pela maldade que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E vamos agora, Jeremias, capítulo 23, versículos 5 e 6, para a gente ir encerrando. Lembrando que nós estamos falando a parte 1, quinta-feira nós vamos falar a parte 2, tem coisa boa ainda pela frente. Jeremias, capítulo 23, do 5 ao 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará, e procederá sabiamente, executando o juízo e a justiça na terra. Jeremias profetizou bem antes de Cristo, dizendo: olha, vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e procederá sabiamente, executando o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro. Este é o nome que será chamado: o Senhor, justiça nossa. Haverá justiça, Jesus é a nossa justiça. Ele diz: olha, eu vou levantar do trono de Davi um que será chamado o Senhor, justiça nossa. E em hebraico, quando ele disse isso, ele quis dizer Jeová Tsidkenu. Esta é a palavra em hebraico, Jeová Tsidkenu, o Senhor é a minha justiça. Aleluia! E que possamos entender que Salmo 119, 142, a tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Deus é justo e Ele fará cumprir a sua justiça, ainda que haja tanta injustiça nos dias atuais. Mas eu quero dizer para você, a justiça de Deus, ela não tarda. Ela pode até demorar, como alguns dizem, mas eu creio que não demora, ela chega na hora certa. A justiça de Deus, se você está sendo injustiçado, Deus diz para você: descansa, descansa, os seus inimigos serão envergonhados, os teus inimigos serão abatidos.
abatidos. O Senhor diz para você: confia em mim, confia que eu não perdi o controle de nada, eu estou cuidando de tudo, eu estou mandando o meu anjo agora para destruir os inimigos, para destroçar as potestades, os principados. Deus mandou um anjo só, ele tem milhões de anjos, mas ele mandou um anjo que lutou contra o exército de Senaqueribe, 185 mil que foram abatidos, porque Isaías, Ezequias clamou ao Senhor. E se você hoje também clamar, Deus vai enviar o socorro, Deus vai enviar a presença dele sobre você. Creia agora, vamos orar no nome de Jesus. Pai, aí está o teu filho, a tua filha, esta pessoa que está orando comigo, cada um que está buscando a tua face, como nós falamos, ó Deus, a respeito do profeta Miqueias, que ele viveu numa época tão difícil quanto a nossa que estamos vivendo atualmente, mas ó Deus, o Senhor deu vitória, o Senhor sustentou, o Senhor fez cumprir a tua promessa. Ó Deus, não é diferente nos dias de hoje. A tua ira tem vindo, ó Deus, sim, sobre a humanidade, até mesmo para, ó Deus, trabalhar em cada coração, no caráter, principalmente nos cristãos, para que não vivam uma vida, Senhor, de pecado, uma vida, Senhor, ó Deus, muitas vezes complacente com o erro, mas em nome de Jesus, que assim como hoje nós temos, ó Deus, o cuidado do coronavírus, e nós nos precavemos, que não seja diferente em relação ao pecado, e possamos, ó Deus, quando tivermos o pecado diante de nós temos a mesma precaução, nós possamos, ó Deus, resistir, nós possamos nos lavar pelo sangue de Jesus, não com álcool gel, mas com o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, que possamos nos proteger, não com a máscara, mas com o escudo, ó Deus, com a armadura de Deus em Efésios 6, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade que é Jesus, a sandália das boas novas, da proclamação da paz. Ó Deus, que o Senhor nos diz que devemos ser pacificadores, com o escudo da fé, na qual apagaremos todos os dardos inflamados do maligno, e também pela espada do Espírito, que é a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que possamos estar nos guardados pelo teu sangue, protegidos, e que nenhum mal venha sobre nós e nem sobre a nossa família. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Cura aqueles que estão enfermos, visita aqueles que estão nos hospitais, nas UTIs, que estão aí com coronavírus, que haja cura, restauração, e livra-nos do mal, Senhor, livra-nos de todo o mal, a nós e a nossa família. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor.